Muito bem, amigos, nós estamos começando mais um test drive, um vídeo que vai para o nosso canal no YouTube. Aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho. O Guilherme Roquete vai pegar essa Toyota Hilux, a picape de cabine dupla, para fazer uma avaliação completa e trazer todas as informações necessárias para que você, se está procurando uma picape para comprar, tenha uma decisão final com a nossa opinião. Guilherme, está aqui a chave, bom teste e que tudo corra bem. E é bom ela se preparar porque vai ter muito chão para rodar nesse fim de semana. A Toyota Hilux é a líder de mercado. E agora para o ano modelo 2022, quase todas as versões ganharam ar-condicionado digital automático de dupla zona. A versão top, a SRX, ganhou mais assistências ainda no sistema de condução semi-autônoma, nos sistemas de auxílio à condução. Eu estou a bordo da versão SRV, ainda no ano modelo de 2021, a gente já está com a Toyota para o ano modelo de 2022, mas ainda assim a gente consegue ver bastante coisa aqui, porque tem mudança nessa nova geração. E para isso, eu vou fazer um percurso aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente na fronteira com o Uruguai, na região aqui de Jaguarão. Vai ser um circuito misto de estrada de asfalto e também estradas aqui no interior da cidade, que é o ambiente natural dessa picape. A Hilux ela tem várias opções em termos de configuração. Ela pode ser cabine chassi, ela pode ser cabine simples, isso nas versões cabine simples, E na versão que é cabine dupla, aí tem várias opções em termos de acabamento. Tem a STD, que se por acaso tu é daqui do Rio Grande do Sul, certamente tu já viu uma delas com giroflex em cima, Porque a polícia, tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil, compraram uma frota delas e elas estão circulando por aí. E depois tem a SR, a SRV, que é essa que a gente está a bordo, e a topo de linha SRX. A linha 2021 ganhou mudanças visuais. Na frente a grade está mais imponente e pronunciada. A SRV tem os faróis de neblina em LED, mas o conjunto principal é em lâmpada incandescente, inclusive as luzes diurnas. Só a SRX tem o conjunto todo em LED. Na lateral, o destaque são as novas rodas. Belas rodas, por sinal, em tom preto, diamantadas, com aquele acabamento um pouco mais brilhante. Essas rodas, elas vêm de série aqui na SRV e também na SRX. Na traseira, a única versão que tem lanternas de LED é a Top SRX. Esta SRV tem o conjunto incandescente. Já a tampa da caçamba não tem amortecimento e é pesada para fechar. O motor da Hilux ele é um turbo diesel, ele gera 204 cavalos de potência e 50,9 kgfm de torque. Essa potência, esse torque mais precisamente, ele surge a 2.800 rotações. É uma rotação um pouco mais elevada do que motores, por exemplo, compactos, turbinados, que a gente já viu por aí, mas mesmo assim ainda dão uma agilidade, uma força muito interessante para essa picape. O desempenho ele ficou 11% melhor do que o ano modelo 2020, porque a Toyota colocou nesse motor a partir de agora uma turbina com uma dimensão um pouco maior, ela tem as pás maiores, então por isso a gente teve um ganho no desempenho. E o motor ele também tem umas certas configurações que a gente pode mudar aqui dentro da picape. A gente tem 3 configurações: o modo normal, que é quando a gente não aciona nenhum botão, o modo Eco, que é o que eu estou usando agora, acionado aqui pelo botão da frente, e o modo Power. O que acontece? Tudo isso ele muda o mapeamento do carro, e no modo Eco as respostas ficam mais lentas. Quer ver? Vamos supor que eu precisasse ultrapassar aqui. No modo Eco, eu piso, ela ganha potência, mas é de uma forma um pouco mais linear. A gente demora um pouco, a gente tem uma resposta um pouco mais demorada, um pouco mais retardada. Tudo isso para favorecer o consumo de combustível. Agora eu vou fazer essa mesma retomada aqui no modo Power. E a gente já percebe ali que muda completamente o desenho e os indicadores no painel. Olha só, eu piso e vejam como a rotação já sobe mais, ela joga o meu corpo para trás. Eu já sinto ela ganhando velocidade e realmente a Hilux ela acelera
de uma forma mais instantânea e mais imediata no modo Power. Mas não é que a potência aqui dentro do carro mude, não, muito pelo contrário. É o mapeamento do carro, o mapeamento do câmbio, da resposta do motor, do acelerador, é que muda quando a gente aciona um desses botões. Agora, o ideal aqui é deixar no modo Eco e andar com a picape num consumo melhor de combustível possível. Em uma picape, alguns números são importantes. O ângulo de ataque é de 29 graus. Atrás, o ângulo de saída é de 26 graus. Já o vão livre mínimo do solo chega a 28,6 centímetros. Aqui dentro, uma coisa que impera nessa picape é o silêncio a bordo. Colocando uma música aqui no som, a gente praticamente não ouve nenhum ruído do motor, ainda que a gente esteja falando de um carro a diesel. E eu até me surpreendi, porque quando eu viajei com ela na estrada para vir para cá, para o interior do Rio Grande do Sul, foram 400 quilômetros de estrada, e eu vou contar mais sobre isso ainda no vídeo. Realmente a gente até se esquecia, eu até me esquecia que eu estava dirigindo um carro a diesel, porque praticamente o motor não se sente nada, não se escuta nada aqui dentro. Agora, a gente tem plástico rígido na porta, plástico rígido aqui em cima do painel, e todo o conjunto dele é um plástico mais duro. É um conjunto muito consistente, é um conjunto que não é aquele soft touch, né, aquele suave ao toque que a gente já vê, por exemplo, em vários SUVs, mas que aqui ele tem uma razão de ser nesse plástico rígido. É para garantir a consistência desse conjunto, para que essa caminhonete rode por muitos e muitos anos em condições extremas, sem nenhum tipo de ruído. E mesmo assim, ela ainda é elegante, porque a gente tem um tom preto em cima, tem esse cinza, aqui tem um cromado, um preto piano. Ela é uma caminhonete de muito bom gosto e de um refinamento com esse conjunto todo de painel. E uma outra coisa que é bem interessante é o cluster dessa caminhonete, que eu digo que para mim é o melhor tipo de conjunto. Ele mistura instrumentos analógicos com uma tela digital no painel. Na esquerda o conta-giros e embaixo ali o marcador da temperatura do motor. Na direita está o velocímetro e o marcador do nível do tanque de combustível, nesse caso aqui diesel, né? E no centro a gente tem uma tela ali no painel que eu vou mexer pelo lado direito do volante por esse botão quadrado aqui que tem as setas para cima, para baixo e para os lados. Aqui eu tenho informações, por exemplo, agora ali, do indicador de economia, ele me pontua conforme o tipo de condução econômica que eu estou fazendo, comparações das médias de consumo, e eu já vou adiantar que essa caminhonete aqui fez comigo na estrada uma média de 11,8 a 12 km com litro. Agora ela está fazendo 11,9. Não passou muito disso, mas para um carro desse tamanho é uma média muito boa. A gente tem também aqui informações do velocímetro digital. E também eu tenho uma outra tela que me informa o consumo instantâneo em um gráfico. E aí eu posso monitorar, por exemplo, ó, apertei mais, ela diminui o consumo, soltei o pé, ela vai com a barra toda lá para a direita para me mostrar que eu estou consumindo menos combustível. Também tem questões de autonomia, eu com um pouquinho mais de meio tanque ainda rodo quase 370 km. E a gente tem aqui outras informações, tem uma bússola, tem informações do áudio aqui do pendrive que eu estava ouvindo e mensagens do carro. Todas as versões com cabine dupla são equipadas com a mídia de 8 polegadas. Nas versões SRV e SRX elas vêm com TV digital e navegação integrada. O mapa mostra apenas estradas no Brasil. Andando com a Hilux na fronteira com o Uruguai, a gente não tem o mapa no lado do país vizinho, mas o sistema faz marcações com pontos no caminho percorrido. Isso é útil quando tu está no meio do campo e quer saber exatamente por onde passou para poder voltar pelo mesmo caminho. A direção dessa caminhonete, ela é uma direção hidráulica, ao contrário de outras picapes que já estão recebendo, por exemplo, um conjunto elétrico. É claro que um conjunto elétrico é mais macio, é mais fácil de manobrar do que uma direção hidráulica. Agora eu vou dizer para vocês o seguinte, para o que eu tô acostumado, olha, eu ando num carro antigo todos os dias e claro, dirijo outros veículos ainda, mas o meu carro de uso ele é um carro no 97 que tem direção hidráulica. E eu achei que esse conjunto aqui, ele é bem adequado. Eu não senti falta aqui, por exemplo, de uma direção elétrica. Senti, claro, que ela é um pouco mais pesada que uma direção elétrica, mas não é nada que vá fazer a gente cansar nem ficar mais musculoso. A versão intermediária, essa que a gente está experimentando, a SRV, ela tem um controle de cruzeiro que é acionado aqui por esse comando aqui na parte traseira, atrás do volante, nessa parte inferior aqui. Quem tem Toyota conhece muito bem esse comando.
Eu aperto no botão, ele arma, depois eu aperto para baixo para selecionar. Então agora aqui, ó, eu selecionei para, vamos botar aqui nos 85 km por hora. E aí eu posso então tirar o pé do acelerador e a Hilux ela vai andar sozinha. Agora tem um detalhe. Esse controle de cruzeiro da versão SR-V não é um controle de cruzeiro adaptativo, como é na versão Top SR-X. Aqui a gente tem a assistência mais básica ao condutor, que é o controle de cruzeiro, o piloto automático normal. Só na versão topo é que a gente tem então o controle adaptativo, que freia, reduz conforme a distância que a gente programa do carro da frente. A gente também tem a visão 360 graus e outras assistências que estão incorporadas na versão SR-X. E na versão SR, que ela é inferior a essa aqui que a gente está experimentando, ela ganhou os sensores de estacionamento, tanto na dianteira quanto na traseira. A versão SR ganhou esse equipamento e ele ajuda bastante aqui a gente poder utilizar o carro, porque ela é uma picape de proporção grande para os carros, né, comparado com os carros que a gente está acostumado. Então na hora de manobrar, por exemplo, isso é uma coisa que ajuda bastante. Agora, uma coisa que essa caminhonete aqui tem é realmente um conjunto de suspensão bastante firme e bastante consistente. A gente tem realmente a nítida impressão, dirigindo aqui a Hilux e viajando com ela, que esse carro aqui ele vai durar por muito tempo e sem dar nenhum tipo de manutenção, justamente pela firmeza do conjunto. Agora, se paga um preço por isso, e esse preço ele tá aqui, ó, nos bancos. Os bancos eles são duros, eles até de certa forma eles incomodam um pouco em viagens longas, porque a gente começa a sentir as costas quando passa muito tempo aqui sentado. Justamente porque o carro ele oscila bastante, ele tem uma suspensão firme e transmite esse balanço para cá para dentro, para o ocupante. Então ele vai exigir, por exemplo, em um caso de uma viagem longa, que o motorista faça algumas paradas, né, para poder se recompor e poder seguir viagem por mais tempo, porque essa firmeza, essa consistência toda que tem a picape, até por ela estar sem carga, ela balançar bastante, a gente paga um pouco do preço aqui dentro. O conforto ele fica um pouco comprometido com todo esse conjunto. Então eu te diria o seguinte, já te adiantando, tá? Se por acaso tu tá procurando uma picape apenas por lifestyle, né, para curtir dentro da cidade, eu acho que é interessante uma picape que ela seja um pouco mais confortável, uma picape que ela te atenda um pouco melhor para andar dentro da cidade, porque realmente a Hilux ela tem uma proposta que é o uso no trabalho e o uso para fora, como a gente está fazendo agora, em que eu acabei de sair do asfalto e a gente vai entrar aqui numa estrada de terra. E para esse percurso aqui, eu vou começar agora que a gente está na estrada de terra, né? Eu vou acionar aqui o 4x4, 4x4 alto, não o reduzido. Vamos ver aqui, ela vai acionar, com esse botão giratório aqui eu faço esse acionamento. Eu coloquei no neutro e fiz com ela parada, né? Mas por uma questão de precaução, eu sempre faço isso no meu carro que é 4x4, até para não forçar o conjunto. Vamos embora então, 4x4 acionado, vamos ver como é que ela vai se comportar aqui nesse percurso de terra. A câmera aqui na frente vai balançar um pouco realmente, né? Porque a gente vai ter algumas ondulações para poder transpor esses obstáculos. Agora esse percurso que a gente vai fazer, a Hilux certamente vai tirar de letra, porque é um percurso bem leve, bem tranquilo, não vai ter problema nenhum com ela aqui. E é justamente nesse tipo de condição aqui, fora do asfalto, que a gente percebe aí a diferença da Hilux e a proposta que ela tem. É realmente uma caminhonete que anda, por exemplo, aqui a quase 60 km por hora, por cima das costeletas na estrada de terra, com uma capacidade de filtrar tudo, e aqui sim ela não passa nada para cá, para o condutor. Aquela imperfeição e aquelas ondulações que a gente estava vendo lá no asfalto, aqui a gente realmente não sente absolutamente nada, ela passa por cima de tudo com uma tranquilidade muito grande. Agora eu vou aproveitar essa curva aqui, eu vou dar uma forçadinha, né? É lógico que isso aqui não é um carro de corrida, mas eu quero saber como é que ela se agarra na estrada de terra numa velocidade um pouco mais alta, olha só. Ó, já forcei, ela deu uma saidinha de terra, mas como ela tá com 4x4 acionado, ela corrige, tá? Vamos ver agora aqui na curva, uma entrada um pouco mais forte, dançou um pouquinho, mas claro, é um carro grande, né? Um carro que é feito para isso. Agora, a segurança que ela nos dá com o 4x4 acionado é bem maior do que se eu tivesse só no 4x2. Se eu tivesse só com 4x2, ela ia ficar jogando, então por isso é importante usar a tração acionada aqui.
Agora aqui a gente tem um pouco do alto, sem visão, né? Eu vou seguir apertando um pouquinho mais, porque eu quero ver como é que ela vai sair. Olha só, as ondulações aqui nos deixam confortável. Então aqui que a Hilux mostra, aqui que ela veio. Ó, uma entrada um pouco mais forte na curva, de novo uma dançadinha e ela corrigiu. Mas realmente assim, ela passa por essa estrada aqui como se fosse asfalto. Olha, é uma estrada de terra e eu não estou sentindo absolutamente nenhuma diferença para a estrada que eu estava andando lá no asfalto, que a gente estava na BR-116. Tem costeleta, tem um pouco de buraco, mas assim, ó, não é nada. A Hilux passa por tudo isso aqui, assim, de letra. É muito legal. Bom, e não é porque a gente está no campo, né, na zona rural, que a gente vai deixar de querer, né, ouvir uma musiquinha boa. Bom, aí eu vou falar um pouco aqui do multimídia, mas vou me concentrar primeiro na qualidade do som desse carro aqui. Eu acho que ele é um som suficiente. Ele é um som que, em músicas mais recentes, de gravação mais recente, ele não distorce, ele até tem um grave bom. Agora, quando são músicas de uma gravação um pouco mais antiga, o som metálico ele impera, e aí eu já não gostei tanto. Eu acho que aquele investimento do som da JBL, da versão SRX topo de linha, ele vale a pena, porque esse aqui ele deixa um pouco a desejar para um carro desse porte aqui. Eu acho que a Toyota poderia ter caprichado um pouco mais na qualidade do som, e claro, fez isso na versão topo, né? Mas eu senti um pouco de falta de uma qualidade um pouco melhor, mesmo que a gente regule ali os graves e agudos, médios, enfim. Ele poderia melhorar um pouco a qualidade. Não faz isso nessa versão SRV. E o sistema de mídia, ele é controlado por esse lado esquerdo aqui do volante. Eu tenho um botão para aumentar e diminuir o volume, avançar e diminuir a faixa, e também mudar ali se eu quero pendrive ou passar para ouvir rádio, enfim. Agora, uma outra coisa que é interessante nessa mídia aqui é que a captação de rádio, mesmo quando a gente está para fora, ela é muito boa dessa caminhonete. Isso é uma vantagem e é algo que acompanha os carros da Toyota há bastante tempo. E agora falando sobre o sistema 4x4, enquanto começa a pingar um pouco, uma pequena garoa aqui. O sistema de 4x4 dessa caminhonete aqui, ele é um sistema completo. Eu estou usando agora o 4x4 Alto, que é o sistema que me permite desenvolver velocidades maiores com essa caminhonete. Mas eu também tenho aqui um 4x4 reduzido. E aí, para fazer esse acionamento, vou aproveitar essa estrada com um pouco menos de movimento aqui, eu coloco o carro no neutro, paro ele completamente, coloco no neutro e aí eu vou pressionar o botão e vou girar para o 4x4 reduzido. Já senti o acionamento ali, ele dá um pequeno estalo e agora a gente vai ver a diferença de comportamento, porque aqui ela vai subir muito mais o giro do motor e em compensação vai diminuir a velocidade. Eu já percebi ali, ó, que o controle de estabilidade de tração ele é desacionado quando a gente está com o 4x4 reduzido. Vamos lá, olha só. Passou para a segunda, terceira marcha, a gente percebe o seguinte, ó, mesmo assim, a velocidade, né, ela fica muito menor enquanto que o giro aumenta. Isso dá força para essa caminhonete e esse é um conjunto que ele é muito apropriado para a gente usar em condições extremas de uso, caso a gente tivesse algum atoleiro e precisasse sair dessa condição. Não é o caso aqui agora, eu vou até desacionar o 4x4 reduzido, para a gente poder testar um outro esquema, mas para desacionar o mesmo processo, para o carro, coloca o câmbio no neutro, pressiona e gira e ó, já desacoplou. Vamos seguir aqui então no 4x4 normal. E uma outra possibilidade que a Hilux nos oferece no fora de estrada, no 4x4, é o bloqueio do diferencial traseiro. O que ela faz aqui? Eu apertando nesse botão aqui embaixo do ar-condicionado, ele bloqueia o diferencial traseiro de modo que as duas rodas andem ao mesmo tempo. Para que isso funciona? Caso eu esteja numa condição em que uma roda de um lado esteja sem aderência e a outra do outro lado esteja com aderência, como as duas rodas vão girar ao mesmo tempo e na mesma velocidade, então a Hilux vai tracionar com o lado que estiver com aderência e vai poder me tirar daquela condição de atoleiro. Então isso é mais uma possibilidade que esse sistema de 4x4 nos oferece.
trouxe a Hilux agora para um local aqui onde a gente vai precisar exatamente de toda a força que ela tem do 4x4. Eu vou sair pela beira aqui da Lagoa Mirim e vou fazer um contorno justamente numa condição que mistura areia, barro e também um andar sobre um campo que o piso é muito irregular. A gente já percebe o quanto ela aumenta o torque e apressa as trocas de marcha. Vai balançar um pouco agora, justamente porque a gente está começando a entrar no terreno irregular. Eu estou agora exatamente aqui, ó, na beira da lagoa, vou subir pela areia, consigo perceber a força que ela faz. Agora a gente vai entrar aqui num local de banhado. Olha só como ela anda e se sai super bem. Ó, uma patinada aqui, porque eu resolvi apertar um pouquinho mais fundo para a gente ganhar potência. E a gente consegue sobrepor, né, passar por todo esse terreno. Mesmo com o piso irregular, a gente percebe que ela tem muita desenvoltura para andar nesse tipo de condição. Agora aqui, ó, mistura um pouco de areia e ainda assim ela se sai super bem. Em nenhum momento a suspensão aqui dá fim de curso, em nenhum momento a suspensão mostra algum tipo de fragilidade. A Hilux ela se mostra super consistente para andar nesse tipo de percurso. É claro que eu estou observando bem aqui a minha volta. Agora eu vou até um limite aqui, ó, onde eu não vou conseguir mais ir para frente. Mas realmente a Hilux nesse tipo de condição, ela se mostra uma picape extremamente valente e capaz de passar por cima de qualquer tipo de obstáculo. E eu vou fechar esse teste por aqui e eu vou te dizer o seguinte, ó, que se tu tá procurando uma caminhonete só por lifestyle, só por estilo, mas para andar na cidade, talvez tenha outras opções mais confortáveis e que podem te atender um pouco melhor. Agora, se tu precisa de uma caminhonete raiz, se tu precisa de uma caminhonete para rodar por muito tempo numa estrada de terra, no interior, para transportar, para o serviço pesado, aí realmente a Hilux é a tua companheira. Por quê? Porque é justamente aqui que ela se sai bem. Aqui na terra, na estrada, para fora, é que ela anda sem te incomodar, sem chacoalhar, sem balançar tanto. Porque daí a suspensão dura consegue filtrar tudo isso. Já quando a gente anda com ela em uma estrada de asfalto ou anda dentro da cidade, a gente sente muito a imperfeição, ela balança mais. Então é exatamente essa conclusão que a gente chega depois desse teste. A Hilux é uma caminhonete para ser usada como caminhonete, ela é uma caminhonete com proposta de caminhonete, não é aquela coisa lifestyle. Se a gente pegar, por exemplo, uma Fiat Toro, ela vai ser mais confortável que a Hilux para andar dentro da cidade, com certeza vai. Agora, aqui é que faz a diferença de ter uma caminhonete como essa. É isso aí. Tchau e até a próxima.